Oi, galera! Vamos para mais uma aula, então, do nosso curso de Custos e Formação de Preços. E hoje nós vamos ver uma matéria bem interessante, que é margem de contribuição. Mas antes de nós falarmos o que é margem de contribuição, a gente tem que imaginar e perceber que nós pressupomos aí que as empresas elas já estão comprometidas no que diz respeito a custos fixos. Vocês lembram que na última aula eu falei que quando nós queremos tomar uma decisão a curto espaço de tempo, normalmente a gente corta naquela saída do final de semana. O que seria isso aí? Os custos variáveis. Então, se você está aí boiando, fala, Thalita, não entendi, volta na última aula, que eu expliquei um pouquinho melhor com exemplo. Mas quando nós queremos tomar aí decisões a curto espaço de tempo, nós cortamos e analisamos os custos variáveis. Então, quando a gente está falando de margem de contribuição, nós estamos falando sempre desses custos variáveis. Agora sim, a gente já pode falar o que é margem de contribuição. Basicamente, é a parcela do preço que depois que eu tiro meus custos variáveis, o que resta dessa parcela para cumprir, para pagar os meus custos fixos e, depois disso, obter lucro. Então, como que ela é calculada? Margem de contribuição é o preço menos os meus custos variáveis. E aqui eu estou falando de margem de contribuição unitária. Então, meu preço aí daquele produto com os custos variáveis daquele produto. Lembrando que margem de contribuição eu não posso colocar o preço do produto A com o custo variável do produto B. Não, é o preço do produto A, custo variável unitário do meu produto A. E a margem de contribuição, então, do meu produto A. E aí você pode falar assim, Thalita, beleza, mas eu não quero a margem de contribuição unitária, eu quero a margem de contribuição total do meu produto A. Super fácil. Vai ser, então, receita, que é o somatório de todo o preço, né, de tudo que eu obtive com o preço daqueles produtos A, menos os custos variáveis totais desse meu determinado produto. Para ficar mais fácil aí da gente entender, imagine então que o meu preço é toda essa parcela em vermelha. Quando eu tiro essa parcela em amarela, fica o quê? A parcela em azul e a parcela em verde, não é? Então, ó, o que está escrito aí? Sobra, então, meus custos fixos e o meu lucro. Então, justamente isso daí é a margem de contribuição. Então, tirando do meu preço o meu custo variável, o que sobra para eu honrar meus compromissos do custo fixo e, depois disso, obter lucro? Margem de contribuição, então. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o que é razão da contribuição? Quando a gente fala em razão, a gente está falando de percentual, porcentagem. Então, qual que é a parcela desse preço que eu vou estar utilizando para arcar com os meus custos de despesas fixas e para gerar o lucro depois disso? Como que eu acho? Margem de contribuição unitária, que a gente acabou de ver, dividido pelo preço. E aí, da mesma forma, você pode me falar assim, Thalita, eu não quero a razão da contribuição unitária, eu quero total. Super tranquilo. Margem de contribuição total dividido pela receita. E aí, você vai ter a razão da contribuição total. Certo? De boa até aqui, né? Para a gente entender, então, aí, ó, nessa parcela em vermelho que representa o todo 100%, quando eu tiro essa partezinha aí do custo variável, vai me sobrar uma parte do custo fixo e uma parte do meu lucro, que é, então, a minha porcentagem do preço, ou razão da contribuição. Para nós entendermos aí, vamos para um exemplo prático. Imagina dois produtos, o produto A e o produto B, o produto 1 e o produto 2. O produto 1, ele tem um preço de R$ 20 e um custo variável de R$ 12. E o produto 2, ele tem um preço de R$ 40 e um custo variável de R$ 20. Qual que é a minha margem de contribuição? Fera, cê é show! R$ 8 e R$ 20. Então, 20 menos 12, 8, preço menos custo variável, 40 menos 20, R$ 20.
E a razão da contribuição, só pegar 8 dividido por 20 e 20 dividido por 40. Então, vai dar aí 40% e 50%, ou 0,4 e 0,5. E aí eu faço uma pergunta para você gabaritar. Qual desses dois produtos é mais vantajoso para a empresa? Nesse caso aqui, é o meu produto 2. Por quê? Porque eu tenho uma maior parcela do meu preço para honrar com meus compromissos de despesa e custo fixo e depois disso obter lucro. Então, nesse caso aqui, é muito mais interessante para a empresa o produto 2 do que o produto 1, apesar dele ter um custo variável maior. Mas seria muito bom se a gente falasse assim, maravilha, pronto, já não preciso, já posso encerrar por aqui. Só que existem fatores limitantes. O que é isso? Nós não temos todo o tempo do mundo, por mais que a empresa trabalhe 3 turnos, ela não vai conseguir trabalhar mais do que 24 horas por dia. Pode ser que aconteça uma falta de matéria-prima, porque o fornecedor está com algum problema, não sei. Mas certo é que existem alguns fatores. A máquina, muitas vezes, ela não vai conseguir produzir 1 milhão de produtos por minuto. Existe um limite, às vezes ela precisa de parar para manutenção. Então, existem fatores limitantes. Quando isso acontecer, o nosso cálculo da margem de contribuição vai precisar de ser feito em cima desse fator limitante. Então, vamos voltar para aquele exemplo, pensando agora no fator limitante. Então, a gente já tinha visto até ali o 40% e o 50%. Mas vamos imaginar agora que o nosso produto 1, nós só conseguimos produzir 6 unidades por produto, por hora. E o produto 2, a gente só consegue produzir 2 unidades por hora. Então, se eu quiser produzir 7 produtos 1 numa hora, eu não vou conseguir. E se eu quiser produzir 3 produtos 2 em uma hora, eu também não vou conseguir. Existe um fator limitante aí. A minha máquina não produz mais do que isso. Então, nesse caso, a nossa análise precisa de ser feita em cima do fator limitante. Então, minha margem de contribuição por hora vai ser quanto? 8 vezes 6, 48. Então, minha margem de contribuição do produto 1 por hora, 48. E do produto 2, 20 vezes 2, 40. Nesse caso, já muda o cenário. O nosso produto 1 é que vai ser mais interessante. Por quê? Porque a nossa margem de contribuição por hora do produto 1 é maior do que o produto 2. Ele consegue produzir 6 produtos, multiplicado por 8 dá 48, enquanto que o produto 2 só consegue produzir 2 unidades do produto e a margem de contribuição dele é 2 vezes 20, 40. Se eu conseguisse produzir 3 produtos 2, aí já mudaria de cenário, porque 3 vezes 20, 60. Aí voltaria a ser o produto 2, mas não é o caso aqui. E aí, agora, começando um outro assunto aqui, tudo entendido sobre margem de contribuição, né? Ponto de equilíbrio. Percebem esse pontozinho aqui? Olha só, antes dele, olha a nossa linha aqui de receita. Ó, ele está abaixo da nossa linha de custo. Então, quando a gente pensa aí no dinheiro, bufunfa, reales no bolso, a nossa receita, ela está menor, a gente está tendo uma receita menor do que a quantidade de custo. Já viu aquela expressão, tô pagando para trabalhar? É o que acontece aqui, ó. Por quê? A gente está tendo uma quantidade de custos maior do que a quantidade de receita. Isso acontece porque, pensa no lançamento de um produto, ninguém conhece o produto ainda, ou você começa uma empresa, ninguém conhece a sua empresa ainda. Então, num determinado momento ali, provavelmente você vai ter mais custos do que receita. Mas existe um momento que é chamado de ponto de equilíbrio ou ponto de ruptura, onde esse cenário muda. E aí a empresa passa a ter uma receita maior do que a quantidade de custos. Então, ó, se nesse primeiro cenário eu estou tendo prejuízo, nesse segundo cenário eu estou tendo lucro. E esse ponto onde acontece essa mudança é justamente o meu
ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio é chamado de ponto de ruptura ou justamente porque é onde acontece essa quebra aí de prejuízo para lucro, exatamente em cima do meu ponto de equilíbrio. Eu tenho lucro ou tenho prejuízo? Eu não tenho nada, eu tenho zero, fiquei no empate, nem lucro, nem prejuízo. A partir dessa quantidade, né, um passo para frente, lucro, mais um passo para trás, prejuízo. Continuando aí em outro conceito, então, margem de segurança. O que é isso? É a capacidade que as empresas têm de lidar com flutuações nas vendas, sem comprometer sua capacidade de operar com segurança. E quanto maior, mais robusta, com mais gestão financeira for a empresa, maior vai ser essa margem de segurança. Em outras palavras, quanto as vendas podem cair sem que haja prejuízo para a empresa, sem que ela entre no vermelho. Isso é extremamente interessante, principalmente para aquelas empresas que têm produtos com sazonalidade. O que é isso? Produtos que saem muito num determinado período do ano, mas que não vendem tanto assim em outros períodos do ano. Imagina, por exemplo, uma fábrica de sorvete. Se for, por exemplo, na minha cidade aqui, que é muito quente, janeiro bomba de vender. Calor lá, 40 e tantos graus, vai bombar de vender. Mas julho, junho, já cai demais a quantidade de produtos vendidos. Então, a margem de segurança é a margem que me fala assim, até tanto ali de queda nas minhas vendas, eu consigo manter aqui sem que eu tenha nenhum prejuízo financeiro. Vou diminuir do meu lucro? Vou, mas ainda vou continuar tendo lucro, não vou ter prejuízo. Isso é margem de segurança. E aí, lembram aí do ponto de equilíbrio? Margem de segurança, então, vai ser a quantidade de vendas menos o ponto de equilíbrio dividido pela quantidade de vendas. E vai me passar, então, qual que é o quanto a minha empresa pode ter de decréscimo nas vendas sem comprometer financeiramente. Continuando aí, então, ponto de fechamento. Esse conceito é muito triste, não porque por ser difícil nem nada, mas porque dá uma dorzinha no coração. O que ele significa? Quando que é vantajoso para a empresa encerrar temporariamente as suas atividades, uma vez que ela pode eliminar uma parte aí dos seus custos fixos. Voltando aí para a empresa de sorvete. Imagina que em janeiro ela vende 1.000 litros de sorvete por mês e em julho ela vende 50 litros de sorvete. Vale a pena continuar aberta? Vale a pena ter o gasto de manter todo ali o freezer ligado, maquinário operando, luz de tudo aceso? Vale a pena? Ou vale a pena naqueles meses de inverno dar uma parada, encerrar a produção naquele período ali do inverno e voltar quando a temperatura começar a aumentar de novo? Então, ponto de fechamento é justamente esse ponto que a empresa fala assim, não, é melhor a gente fechar nesse período aqui e continuar o funcionamento da nossa empresa assim que as coisas melhorarem. Lembrando que não é um fechamento total da empresa. A empresa não vai deixar de existir. É só por um determinado período, é temporariamente. Então, ela elimina aqueles custos. Voltando aqui para a sorveteria. Se ela pegou um freezer alugado, ela vai devolver esses freezers, talvez dispensar um pessoal, eliminar um custo ou outro com energia. Então, temporariamente, ela fecha as portas da empresa e aí ela retoma assim que as coisas melhorarem. Então, é o nível de atividades em que a margem de contribuição iguala com os custos fixos elimináveis. Então, se a margem de contribuição iguala, eu estou pagando para ficar no 0 a 0. Não vale a pena. Eu não vou ter lucro. Então, é mais interessante para mim fechar temporariamente a empresa. Como é que eu acho esse valor? Seria então aí os custos fixos elimináveis, como eu falei aqui, nesse caso da sorveteria, é um aluguel de um freezer, uma lâmpada a mais, talvez um salário de uma ou outra pessoa.
dividido pela margem de contribuição. Pode ver que se você não entendeu o conceito de margem de contribuição, volta lá no início da nossa aula e assiste de novo, porque vai ser muito importante. Ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!